Meu nome é Marco Antônio, eu sou trabalhador voluntário da casa e nesse momento eu convido a todos para fechar os nossos olhos para fazermos a oração inicial. Então, neste momento, vamos silenciando os nossos pensamentos, vamos respirando profundamente, deixando aqueles problemas do nosso dia de lado e vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai maior, por mais um dia de vida, por mais um dia de estarmos no seio de nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, agradecendo a Deus por todos aqueles irmãos aos quais passamos hoje, por deixarmos a nossa energia, a nossa simpatia, a nossa felicidade, o nosso carinho, a cada um que nos encontrou, que possamos ter plantado boas sementes durante este dia, para quando formos dormir, possamos estar tranquilos com a nossa consciência. E assim vamos agradecendo e vamos nos ligando com o nosso mentor espiritual, esse amigo de todas as horas, que nos intui sempre no melhor pensamento e nos mostra sempre o melhor caminho, bastando a nós mesmos escolher o melhor deles. Saudamos a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, que nos envolve em seu manto de amor, nas nossas aflições, nas nossas dores. Basta que rogamos a oração a ela e ela nos acolherá. Com a nossa mãezinha à frente, nós vamos caminhando, sempre respirando lentamente. Enxergamos aquela grande luz à nossa frente. É o nosso Mestre que nos aguarda, que está conosco todos os dias. Obrigado, Mestre. Obrigado pelo Teu Evangelho de luz, pelo Teu Evangelho de amor. Obrigado por quando estivestes aqui, deixando os exemplos de humildade, de caridade. Obrigado por nos acompanhar e nos conduzir todos os dias. E o nosso Mestre à frente agora vai nos conduzindo ao Pai da vida. A Ti, Pai, nós Te agradecemos por mais esta encarnação. Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo ainda que vamos aprender. Obrigado por dar-nos o Teu Filho, o Evangelho de luz e de amor, para que possamos acompanhá-lo, ele sendo a nossa bússola, no caminho de volta a Ti, Pai. Agradecidos que somos, nós Te bendizemos. Pai nosso que estais nos céus, em todos os corações, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todos os males, e principalmente, Pai, de praticá-los. Pois a Ti pertencem todos os reinos, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A nossa preleção de hoje, o nosso evangelho de hoje, é sobre uma parábola, a do fariseu e a do publicano, né? Parábola do fariseu e do publicano. Antes da gente começar a parábola, né, vamos explicar o que é a parábola. Então, vamos imaginar a cena, né? Convido a vocês a fazer essa
essa imaginação, o nosso mestre andando com os seus discípulos, né? E, obviamente, a gente já sabe disso, que os historiadores nos contam, né? O nosso Evangelho conta, a Bíblia conta, né? Que aonde ele passava ia juntando multidão. Então, assim, eu fico imaginando, ele para com os seus discípulos, né? E verifica algum acontecimento, alguma experiência, algum fato que está ocorrendo ali naquela época. E daquele olhar que ele tem sobre aquele fato, sobre aquele acontecimento, ele retira dali uma história para que possa passar aos seus discípulos ensinando, passando conhecimento. Então, a história que ele vai contar, a narrativa do que ele vai contar, daqueles fatos que ele viu, é para que quem vai ouvir, a quem ele vai ensinar, seja mais fácil, porque naquela época era difícil a transmissão de conhecimento. Então, o que é uma parábola? É uma história com uma narrativa que passa indiretamente, né? O ensinamento não é direto, por isso que ele fala por história, por parábola, né? E aí cada um subjetivamente vai entendendo conforme a sua condição moral, né? Então tinha pessoas que entendiam muito bem, tinha uns que ainda demoraria para entender. Mas esse é o sentido da parábola, tá? São histórias que Jesus contava para poder passar certos tipos de conhecimento que, dada a época, era muito difícil de passar diretamente, tá bom? Então essa é a parábola. Por falar em parábola, esta que nós vamos contar hoje do fariseu e do publicano, ela tem alguns objetivos. Então o primeiro deles é mostrar os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. Então a nossa parábola de hoje já trata de malefícios e de humildade, de orgulho e de humildade, tá bom? Falar da caridade que vem da humildade como salvação, né? E da humildade ainda, o que nós podemos tirar contra o orgulho, aquele que vai ser salvo. Então a parábola de hoje é a do fariseu e do publicano, né? Vai mostrar também a maneira correta de nós orarmos. E nessa parábola que Jesus viu e parou ali com os seus discípulos, ele utilizou um diferencial desse acontecimento para poder julgar quem ali seria salvo, quem não, que seriam os gestos, tá? Seriam os sentimentos de um exterior e de outro interior. E aí ele retirou e justificou quem seria salvo ou não. E ainda, pessoal, assim, como a parábola trata de das qualidades da oração, quando a gente for orar, o primeiro pedido que Jesus faz a gente é assim: se eu tenho alguma coisa contra alguns do meu irmão, seja quem for ele, né, que eu vá e regularize essa situação, né? Que eu vá até essa pessoa que eu tenho algum problema, que eu causei algum problema, e peço desculpas, e que eu possa, pedindo perdão, né, para que eu possa depois fazer oração. Como é que eu vou orar a Deus se eu tenho alguma coisa contra o irmão? O Evangelho nos diz a todo momento só duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então não dá para a gente fazer uma oração se a gente está com mágoas dentro da gente contra alguém. Faz sentido, não é mesmo? Então esse é o primeiro pedido que Jesus faz para a gente, né? Então vamos lá. Então vamos para a parábola, né? Disse Jesus a alguns que punham a sua confiança em si mesmo, como justos, e desprezavam os outros. Então ele estava contando para os discípulos dele, para quem estava ensinando, né,
que alguns que eles estavam vendo estavam acreditando neles mesmos e desprezando os outros. Então lá vai a parábola, hein? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, eu sou um pecador. Declaro-vos, disse Jesus, que este, o último publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro, o fariseu, não, porque aquele que se rebaixa, aquele que se eleva, aquele que será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Vou repetir: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Então o que ele falava? Ele falava do fariseu. Nós já vamos explicar quem é o fariseu e quem é o publicano. Mas o fariseu era orgulhoso, né? Vaidoso, e ele acreditava que ele tinha razão, e além disso ainda desmerecia o outro, que era o publicano. O publicano, né, sabendo que era pecador, apenas pedia para Deus, né: tende piedade de mim, esteja comigo. Então, veja, o fariseu tinha os sentimentos para fora, ou seja, gestos, né? Ele falava de fora para dentro e não tinha sentimentos. O publicano, ao contrário, buscou do fundo do coração dele: olha, Deus, eu tenho pecado sim, tende piedade de mim, eu vou melhorar, né? Esteja comigo. Então Jesus usou essa parábola para dizer o seguinte: olha, a oração, ela vem de dentro de nós. Como é que o publicano vai tirar, o fariseu vai tirar alguma coisa se ele não tem sentimento, né? Então vamos ver então quem era o fariseu. Ele era um membro de seitas, né? Era judaísmo, ostentava grande santidade exterior na sua vida. Ele era hipócrita, fingido, só que eram doutores da lei, conheciam muito bem as leis antigamente, da Torá, eram estudiosos, só que assim, lia, mas não vivenciava. E Jesus pedia exatamente ao contrário. O que Jesus veio fazer aqui no nosso planeta, né? Redentor. Ele veio nos dizer que o reino de Deus são para todos, não só para aqueles que conhecem lei, que têm bens materiais, que têm grandes amigos dentro de certas seitas, certas religiões. Jesus disse que basta apenas a nossa boa vontade para a gente atingir a felicidade, né? E o fariseu era diferente, né? Ele não tinha isso dentro dele. Inclusive ele era vaidoso, preconceituoso contra aquele que não seguia a lei dele, amor excessivo pela dominação, soberbo, devoto das práticas exteriores, né? Subia, mostrava para todo mundo que estava orando, falava palavras bonitas, né? E era arrogante. Mas Jesus combateu exatamente tudo isso. Quem era o publicano? O publicano era aquele cobrador de imposto, e já ninguém gostava. Por quê? Porque ele tirava o dinheiro do povo, né? Só que isso era a profissão dele, né? Na época de Jesus haviam, pelos estudos, mais ou menos uma seita de 6.000 fariseus e alguns poucos, né, publicanos. Mas enfim, Jesus utilizou esta parábola para explicar sobre a forma de orar, ok? Então vamos trazer então as qualidades da oração, né? Então, por exemplo, existe maneira de orar? Olha, tanto o fariseu quanto o publicano subiram num templo. A gente imagina, né? Um templo, antigamente tinha muitos sinédrios, né?
muitas igrejas com lugares onde as pessoas apareciam muito, né? Então, na verdade, Jesus ensinou para a gente que basta a gente entrar no nosso quarto e do fundo do nosso coração, tendo os melhores sentimentos, pedir a quem e o que? Aquele que você tem fé, primeiramente em Deus, depois a Jesus, e aí você vai fazendo oração para aquele que você entende que se sente bem, né? O nosso Evangelho nos mostra a Deus e a Jesus. E assim, somente no nosso quarto? Não, né, pessoal? A gente ora a todos os instantes, né? Se nós estamos no nosso trabalho lá e tem alguém nos perturbando a paciência, que não tem um conhecimento e fica tentando tirar a nossa paz, o que você faz? Vai no banheiro, eleva as mãos ao céu, pede ajuda divina, faz uma oração para Deus, te dá paciência, né? E volta e apenas, né, deixa passar, né? Algum familiar que sempre está lá te oportunando, né? Faz oração a toda hora. Você pode fazer oração. Você pode fazer oração dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do carro. Você pode fazer oração dormindo, de pé. Você pode fazer oração de qualquer forma. Não existe uma forma correta de se fazer oração, porque a oração vem de dentro de você. Não precisa de belas palavras, né? Inclusive tem gente que não quer orar. Por quê? Porque acha que não adianta ficar pedindo para Deus se aquele é o destino dele. Mas eu já vim no mundo com esse destino, eu vou ser sempre triste mesmo, sempre doente, sempre desanimado. Gente, não. Deus é nosso Pai, a gente tem que pedir coisas boas para Ele, né? Então a gente precisa de entender que não existe destino. Nós construímos o nosso destino. Cada ato que você pratica, você está tomando caminho ao seu destino. Então cabe a nós, através do Evangelho do nosso Mestre amado Jesus, lá tem tudo aquilo que nós podemos e devemos seguir para estar no caminho do bem. Toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, nós somos infelizes, e nós já percebemos isso, né? Então é através da oração que a gente pode retornar, né? Então, a qualidade da prece, né? Quando a gente orar, a gente não pode se assemelhar ao hipócrita do fariseu, né? Então, a gente tem que orar em silêncio, dentro da gente, né? Inclusive aqui no salão, por exemplo, existe vários médiuns aqui na Câmara do P2, fazendo elevação, né? Trazendo energia para o ambiente, para que eles sejam instrumentos da espiritualidade que já está presente aqui, muito antes da nossa chegada. E o Evangelho purifica energia boa para o ambiente. Então, quando acaba o Evangelho, nós devemos guardar esse silêncio em oração, né? Para que a gente possa levar para casa aquilo que a gente veio buscar aqui. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão de encontro com a oração, porque a oração é uma conversa com Deus, né? Então a gente não pode ficar conversando, a gente não pode ficar quebrando a energia do ambiente, não é mesmo? A eficácia da prece, né? Então, seja o que for que a gente vai pedir na prece, a gente precisa de crer, e se a gente ter fé, será concedido aquilo que a gente pedir, né? Então a gente não pode esquecer que além do túmulo só passa os bons sentimentos. Então a gente vai precisar pedir coisas materiais, a gente sabe que não passa para a nossa casa, né, verdadeira, porque aqui estamos de passagem, nós estamos nos melhorando, nós estamos evoluindo os nossos sentimentos, trabalhando o orgulho, deixando o egoísmo, aprendendo a perdoar, aprendendo a pedir perdão. Tudo isso nós estamos fazendo aqui hoje, né? Essa é uma encarnação, essa é a melhor das nossas encarnações, porque nós já tivemos muitas. Olha que nível nós já estamos, né? Nós já sabemos o que é o amor,
nós já sabemos amar incondicionalmente. Está aqui dentro da gente. Basta que a gente, através do Evangelho de Jesus, através dos exemplos de Jesus, a gente põe isso para fora. Gente, basta começar, né? Então, estender o ouvido para o irmão que está precisando, estender uma palavra para alguém que está precisando. Quando você passa, vê alguém caído e às vezes não pode ajudar, faz uma oração. É tão linda a oração quando vem de dentro, né? A ação da prece é feita através da invocação ao Pai, a Jesus, mediante que o homem entra pelo pensamento e em comunicação com o Pai faz os pedidos, né? Agradecimento também, né? E tem as preces inteligíveis, né? São as preces que Deus vê o que se passa no fundo dos nossos corações, lê os nossos pensamentos, porque Deus está dentro da gente, né? Percebe a nossa sinceridade e nos concede os nossos pedidos. Bom? Um último recado, na verdade é uma frase que eu gosto muito, né? Que ele vem de Allan Kardec, está dentro do nosso Evangelho: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo, né? Então a gente precisa, a doutrina espírita nos dá isso, né? Ela nos dá bases para que a gente possa caminhar firme. Pessoal, é óbvio que quando a gente faz oração, a gente não vai ficar esperando cair do céu nada. Deus não vai resolver o problema de ninguém, de nenhum dos seus filhos. Ele nos ampara através de paciência, através dos ensinamentos do Evangelho, aprendendo a caridade, aprendendo a resiliência, aprendendo a perdoar, tudo isso a gente vai fazendo e a gente vai tratando os problemas de frente, sabendo que todos nós vamos passar por problemas. O Evangelho nos dá a possibilidade de enfrentarmos esses problemas de frente, né? Sabendo que existe uma vida futura, que aqui estamos de passagem, e o quanto melhor fizermos aqui, mais rápido a gente chega na nossa casa de verdade. Tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhos, fazendo a nossa vibração final, para que a gente possa iniciar os tratamentos na câmara. Te agradecemos, Jesus, nosso Mestre amado, por mais essa oportunidade de falarmos em seu nome, Pai. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, a todos aqueles que não puderam vir, que estejam bem, que estejam em seus lares e que recebam da mesma forma todos os benefícios do tratamento de hoje. Que todos que estejam aqui possam voltar aos seus lares em segurança, que possam receber aquilo que vieram buscar. Graças a Deus, graças a Jesus, um excelente tratamento a todos.